Pastor, queridos irmãos do Mato Grosso do Sul, esse que nos fala é o professor Reinaldo. Vamos fazer uma oração, os irmãos do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos e filhas que irão participar e assistir dessa aula. Eles possam tirar o melhor proveito possível, Deus, para a glória do teu nome. Queridos, vamos lá para mais uma lição nossa de EBD, que nós aqui estaremos aprendendo sobre o que? Esse domingo, né? A tentação, a queda e as suas consequências. O que acontece? A título de introdução, nós vamos trabalhar com vocês a tentação, o contexto da tentação resumido, a queda e as suas consequências. Principalmente as consequências também, né? Às vezes nós achamos que a queda afetou apenas o homem, né? Apenas o mundo humano, que a gente lê ali em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós passamos a entender que afetou só o homem. Não. O pecado afetou o mundo criado, todos os mundos, o espiritual, o humano, o físico, o cosmo como um todo foi afetado. Então, não foi só o ser humano que foi afetado. A Paulo vai falar que a criatura geme com dores de parto, porque ela foi afetada pelo pecado. Então, o pecado afetou toda a criação de Deus, tá? Vamos lá, ó. Quem foi o agente da tentação do ser humano? Porque se a gente observar, Satanás não teve um agente. Olha que interessante, não há um agente que tentou Satanás. Quando ele lá em Isaías 14, Ezequiel 28, nós já estudamos, né? Que os anjos caíram primeiro. Ele não teve um agente de tentação. Não teve ninguém que foi tentar Satanás quando ele era querubim ungido lá, como escreve em Isaías 14, a partir do versículo 14, Ezequiel 28, a partir do versículo 14 ou 15 ali. Não diz que houve um agente de tentação que foi tentar Satanás. Ele caiu por si próprio. Ele, em seu coração, gerou o orgulho, né? E a soberba de querer ser igual a Deus e caiu por si próprio. Por isso que parecemos, ó, parecemos. Eu não estou dizendo eu tenho um versículo que diga isso, não estou dizendo que tem um texto bíblico que diga isso, mas eu vou te dar a minha conclusão. Se a gente analisar, os anjos não tiveram uma segunda chance. Satanás não tem uma segunda chance de regeneração e de recuperação. Salvo uma doutrina, um pensamento de origem chamado apocatastase de Orígenes, que acreditavam lá do século terceiro da igreja, que acreditava que na eternidade Deus vai restaurar todas as coisas até Satanás. Salvo esse pensamento de Orígenes, que não tem base bíblica, mas era um pensamento dele, tá? E é rejeitado. Salvo esse pensamento de Orígenes, não tem nem base bíblica de uma restauração dos anjos. Tanto é que Jesus é claro, os anjos caídos e do próprio chefe dele, Satanás, né? Ah, professor, mas como que Satanás é chefe dos anjos caídos? Se você for lá em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, vai falar de uma batalha entre Satanás e os seus anjos, o diabo e os seus anjos, e Miguel e os seus anjos, ali uma batalha angelical, que está ali em Apocalipse 12, ó. Versículo 7, ó. E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam. Então vai haver essa batalha aqui. E Satanás tem os seus anjos caídos e ele também, né? Mas não tem uma segunda chance. Se você observar, não tem uma segunda chance, ó. Mateus 25, 41, o Senhor Jesus é enfático ao dizer o quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então ele está dizendo assim, ó, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não há uma segunda chance. Não há uma segunda chance. Por que que Deus parece ter sido mais duro com Satanás? E até mesmo com os anjos, mas com Satanás em si. Porque Satanás não teve um agente tentador, ele caiu por si próprio. Primeiro foi isso. Ele se dominou pelo próprio orgulho dele, ele caiu por si próprio. O ser humano ainda teve um agente tentador, está aqui, ó. Segundo os Coríntios 11:3, Gênesis 3, você lê, ó, aqui, ó.
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, é essa serpente, lá Apocalipse 12:9 diz que a serpente é o próprio Satanás. Essa serpente aqui não é uma cobrinha, tá? Não é um réptil peçonhento, tá? Ou sem peçonha. Não, é o próprio Satanás. Uma tipificação de Satanás, o próprio Satanás. Apocalipse 12:9 vai dizer que a serpente lá era Satanás, tá? Então, assim, Eva foi tentada por Satanás, mas Satanás não foi tentado por ninguém quando ele era querubim ungido. Ele próprio caiu por si mesmo. Se rebeliou, se orgulhou, queria ser igual a Deus, melhor que todos os anjos, e caiu por si mesmo. O orgulho, a soberba dele que o derrubou. Então, se a gente observar, os anjos não tiveram segunda chance. O ser humano tem. Você, a pessoa pode se voltar para Cristo Jesus e entregar a vida a Ele e alcançar a vida eterna e comunhão com Deus. Ele consegue reatar essa comunhão perdida. Então, assim, a comunhão que nós perdemos lá no Éden, nós conseguimos reatar. O ser humano, os anjos não. Os anjos caídos não. Satanás também não. Jesus é enfático, ó, não tem chance para eles, nem para os anjos caídos, nem para Satanás. Ele diz assim, ó, Mateus 25:41. O inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Não diz que o inferno é preparado para os humanos, rebeldes. Em tese, eles vão, mas eles têm uma segunda chance que Satanás não tem. Aí pergunta por quê? Primeiro, Satanás caiu por si próprio, não houve agente tentador. Então, ou seja, a rebelião é muito maior. Quem mais é dado, mais é cobrado. Eles já estavam, segundo, quem mais é dado, mais é cobrado. Os anjos de Satanás já estavam mais próximos de Deus. Então, primeiro, não houve um agente tentador para Satanás. Ele caiu por si próprio. Segundo, quem mais é dado, mais é cobrado. Eles já estavam mais próximos da eternidade. Já estavam no mundo espiritual, tendo presenciando o que nós nunca vimos. É aquilo que está em 1 Coríntios 2:9. Paulo diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à mente humana. Os anjos viram isso e nós não vimos. Então, primeiro, Satanás caiu sem agente tentador, não tem segunda chance. Nós tivemos o agente tentador. Nossos progenitores lá, Eva foi tentada por Satanás. Então, teve alguém que tentou a Eva, mas não teve ninguém que tentou Satanás, foi por si próprio. Segundo, quem mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, é aquela regra de Lucas 12:48. Quem mais é dado, mais é cobrado. Eles já estavam lá na eternidade, presenciaram coisas que nós nunca presenciamos, como está em 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana. Ele já estava em estágio elevado. E aí eles se rebelaram, então o juízo de Deus é mais severo. Terceiro, eles se rebelaram por vontade própria. Eles se rebelaram por vontade própria. Foram eles que decidiram se rebelar, estando em estágio de inocência e de pureza. Nós não. O ser humano hoje, após a queda de Adão e Eva, ele já nasce carimbado. Ou seja, nós não optamos seguir Satanás, nós não optamos livremente, nós já nascemos carimbados. Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, logo a morte passou a todos. Então nós já nascemos carimbados por um pecado de outra, em tese, por um ato, né? Um ato lá dos nossos pais. Então o pecado que recai sobre nós não é uma escolha deliberada nossa, é algo que cai sobre nós por conta dos nossos pais. Então Deus nos dá uma segunda chance, nossos pais, lá, Adão e Eva, tá? Deus nos dá uma segunda chance para que nós possamos retificar esse caminho que Satanás não teve. Por quê? Porque ele caiu por conta própria. Os anjos, embora não tenha caído por conta própria, presumo que ele tentou, ele já estava em estágio superior, quem mais é dado, mais é cobrado. Terceiro, os anjos foram responsabilizados por um ato deles, foi escolha deliberada deles seguir a Deus enquanto estavam em estágio de pureza. Nós não, nós já nascemos contaminados pelo pecado. Então, na verdade, nós somos responsabilizados por um ato de terceiro, que foram os nossos progenitores. Por conta disso, o Senhor Deus, em sua infinita sabedoria e por justiça, nos garante uma segunda chance para que possamos retificar esse caminho nosso aí, que nós já nascemos maculados, tá? Aqui, ó. Certa feita, eu vi uma mensagem de um pastor falando sobre Satanás como tentador, né? Ó, aqui, ó. Nosso tema é, ó, a tentação. E esse pastor amigo, ele pregava a mensagem, o tema da mensagem dele era: ele ainda está aí. Ele quem? Satanás. Porque, queridos, tem gente que ignora os seus ardis. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. O C.S. Lewis, né, em um seu livro que ele escreve Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, então C.S. Lewis, um livro que ele escreve Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz assim, ó, que existe dois perigos concernentes a Satanás. Primeiro,
concernente ao diabo, achar que ele não exista e desconsiderar a sua existência. E segundo, dois são extremos. Segundo, se apegar demais a ele e ficar só achando que tudo é Satanás e só ainda mais falando de Satanás do que de Deus. São dois extremos. E os crentes adotam isso. Os crentes não, o ser humano, né? O cético, o agnóstico, o ateu, ele diz, materialista, só existe matéria, não existe mundo espiritual, não existe anjo, não existe demônio. O cético existe. Então, ele ignora a existência de Satanás, porque eles não tem anjo, não tem demônio. O C.S. Lewis diz dois perigos. Ignorar a existência dele e se apegar demais a ele, né? Ele ficar só pensando nele, falando nele, achando que tudo é ele. E aí alguns crentes, aí o crente, alguns crentes, infelizmente, espiritualizam tanto que vão para esse lado que tudo é Satanás. A gente tem que tomar cuidado, ter equilíbrio. Saber que ele existe, que ele é o tentador, mas nem tudo é ele. Existem coisas que ele faz, existem coisas que a gente são erros nossos, tá? Então, existem dois perigos, mas ele sim, ele está aí. Nós não devemos ignorar os seus ardis. Porque se nós ignorarmos, ele atua livremente. Entendeu? Então, nós vamos saber que ele está aí. Ó, tal pensamento está relacionado aqueles que dizem que esse negócio de dizer que existe Satanás, Satanás é crença animista, primitiva e tal, tal. Não, a Bíblia fala que ele existe e para nós isso é suficiente. Então, não há essa coisa, essa questão. Outro detalhe que nós devemos indagar. Caso Satanás não exista, tá? Se ele não existe, tem alguém que está fazendo o trabalho dele muito bem feito, tá? Se ele não existe, tem alguém no lugar dele fazendo a obra dele matando, roubando, destruindo. Olha para fora da janela, meu irmão. Vai lá, abre a sua janela e vê a destruição que tá esse mundo aí. Liga, se você quiser, eu não assisto isso, mas se você ligar a televisão e assistir esses programas que espreme e sai sangue aí, ó, nem vou falar os nomes, né, para não dar um danos morais aí, mas você sabe quais são, entendeu? Se você ligar aqueles programas televisivos lá de repórteres policiais, liga lá, matou um, estuprou isso, fez aquilo, arrancou o pescoço, tal, tal, roubou, furtou. Só miséria, só desgraça, só ruína. Então, se Satanás não existe, tem alguém que está fazendo o trabalho dele. E quem é? O próprio diabo, né? Tem alguém que está fazendo muito bem feito o trabalho dele. Ó, não existe, mas olha, tem alguém que está trabalhando no lugar dele. Então é melhor dizer que é ele mesmo. Tá entendendo? Quem defende a inexistência do diabo teria que explicar outro motivo para tanta desgraça. Entendeu? Tanto ódio, tanto egoísmo, ambição, o homem achando que irão viver eternamente. Se não tem diabo, ele tem que arrumar outra pessoa que está fazendo atua no lugar do diabo. Para mim é o próprio diabo, como a Bíblia diz, tá? Que o mundo, Satanás, segundo os Coríntios 4:4, ele é o Deus de céu. 1 João, 1 Epístola de João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O Evangelho de João diz que ele é o príncipe desse mundo tenebroso, acho que é o João 16:11, fala que ele é o príncipe desse mundo. Então, para mim, quem atua, quem opera, quem faz, quem realiza aí é o próprio diabo. Quem diz que não tem diabo tem que provar, então, qual é a origem de tanta miséria, tá entendendo? Não nos parece casualidade, entendeu? Algo aleatório, porque é muito ódio, é muita destruição, é muita incoerência, e é inexplicável. É inexplicável você chegar e falar assim, não, não tem como, irmão. O ódio do homem pelo homem. A gente pega, se a gente observar, gasta-se mais fazendo bomba do que pegando e aplicando isso em socorro, em medicamento, em hospitais e tudo mais. Se a gente pegasse o dinheiro que a humanidade aplica em material bélico e investisse isso em agricultura e em hospitais, acabaríamos o problema de fome e de doença, entendeu? Ou mitigaríamos muito a questão da doença e a fome seria extinta. Se transformasse os nossos tanques, os nossos caças, as nossas armas em tratores e colheitadeiras. Imagine, você está entendendo? Mas por que não ocorre isso? A atuação de Satanás, meu irmão. A gente sempre segue o caminho pior. Por conta do quê? A atuação de Satanás. No jardim do Éden, tentador e seus ardis. Ó, Satanás não possui prerrogativa divina, tá aqui. Por quê? Porque ele não é onisciente, ele não sabia qual era o fruto. Tanto é que ele chega e diz assim, ó, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore. Ele sabia que havia uma proibição, a gente sabe. Ele fala, não comereis de toda árvore. Sabia que havia uma proibição, mas ele não sabia qual. E aí o que acontece? A Eva vai lá e aponta a árvore. Ele passa a trabalhar em cima disso. Embora ele não seja onisciente, o que a gente deduz aqui? Que princípio que a gente deduz aqui? Satanás ele é inteligente, ele vai trabalhar em cima das nossas fraquezas.
cima das fraquezas, do ponto frágil. As pessoas não se atentam para isso. Satanás vai trabalhar em cima do meu e do seu ponto frágil. Por isso que a gente não pode andar dando com as línguas nos dentes, ele não é onisciente, dizendo, ah, meu ponto fraco é isso, meu ponto fraco é aquilo. Não, não, ele vai trabalhar em cima do teu ponto frágil. Vamos lá, professor, o senhor está doido? Não, não estou doido, não. Eu não estou doido. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Mateus 4, deixa eu ver se é isso aqui, ó. E tem um texto bem específico aqui, ó. Ó, diz aqui, ó. Aqui, Mateus 4, versículo 1, ó. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele teve o quê? Fome. O tentador chegou a ele e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, teve fome. O que Satanás usou para tentar o Senhor Jesus? O ponto frágil dele, o quê? A fome. Ele estava com fome. Satanás foi lá e usou justamente a fome. Observe, ele não é onisciente. Por isso que ele chegou para a mulher e disse: De toda, ela disse: Não, daquela ali. Aí ele vai tentar em cima daquilo. Ele vai trabalhar em cima do ponto frágil da pessoa. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado, ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado e a Bíblia diz claramente que ele não tem pecado. Acho que é Hebreus 4 e 12 e 1 Coríntios, 2 Coríntios 5 e 21 fala da impecabilidade do Senhor Jesus. Então, assim, o Senhor Jesus não tem pecado, mas ele foi tentado. Ser tentado não é pecado. Nós até cantamos, tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Ou seja, por quê, queridos? Porque ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. Só que qual a estratagema de Satanás? Qual a estratégia dele? Ele vai tentar a pessoa e nos tentar nas nossas fragilidades. Então, quanto menos você demonstrar a sua fragilidade, menos risco de ser tentado você tem. Quanto mais você demonstrar, falar, fazer com que ele perceba, mais você vai ter o risco de ser tentado nessa fragilidade. Ele é o estrategista e ele sabe como derrubar, porque ele já conseguiu derrubar muita gente, tá? Vamos lá, a maldade não estava no fruto. Segundo, a maldade não estava no fruto. O pessoal pergunta, a gente está preocupado que fruto que era? A gente não sabe. Até a gente usa maçã, né? A própria tema da escola dominical nossa aqui colocou uma maçã, né? A gente usa maçã, né? Então a gente vai ver sempre maçã, maçã, mas a Bíblia não diz qual fruto, se era manga, se era uva, se era maçã. Presumimos que o fruto era bonito, né? Que era agradável aos olhos, tal, tal. Mas nós não sabemos. Mas a maldade não estava no fruto. A maldade, o fruto era apenas para que o homem exercitasse o seu livre-arbítrio e para que demonstrasse obediência em Deus. A maldade estava no coração do homem, tá? No coração do homem e da mulher ao se rebelarem contra Deus e comer do fruto proibido, tá? Vamos lá. O antigo desejo da criatura de ser igual a Deus. Satanás caiu querendo ser igual a Deus. Vai lá em Isaías 14, 14 para você ver a seguir. Ele diz, sereis semelhante ao Altíssimo. Ele caiu querendo ser igual a Deus. E ele derrubou a humanidade dessa forma. Chegou ali em Gênesis 3 e 5 falou para a mulher, não, no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Então caiu querendo ser igual a Deus e derrubou nossos progenitores, tentando-os para que eles fossem igual a Deus. Essa é a causa, até mesmo dentro das nossas igrejas, ó, de muitos amarem mais o pedestal e o pódio do que servir a Cristo. Isso é sintoma da queda, meu irmão. Você vê hoje que as pessoas querem pedestal, as pessoas querem púlpito, cargos de presença, cargos de saliência na igreja, é cheio de gente querendo. Mas aqueles cargos mais difíceis, que não aparecem, aqueles cargos na igreja que é aquele trabalho assim de bastidor, nem todo mundo quer. Então, assim, o povo quer tá no púlpito, microfone, tá cantando isso, aquilo e tal, tá. Muita gente almeja isso. Porque aquela velha síndrome, né? E hoje em dia, a internet, né? A síndrome do estrelismo, as pessoas querem os seus 5 minutos de fama e tal, tal, e fazem de tudo. As maiores loucuras.
Mas o que acontece? Isso é síndrome do Éden, síndrome da queda, de querer ser igual a Deus. Queridos, querer ser igual a Deus, e essa questão de divinização do ser humano, esse desejo de ser divino, tá aí, a gente vê para cima e para baixo aí. Mas pelo contrário, enquanto o homem quis ser igual a Deus, Deus se tornou igual ao homem, ou seja, se humanizou. Nós queríamos ser igual a Deus, e o próprio Deus em Cristo Jesus fez o caminho inverso. Ele veio aqui e encarnou. Nós queremos ser igual a Deus, ele veio aqui e encarnou. Tanto é que ele pega ali Mateus 10, 44, 45, Marcos 10, 44, 45. Se você ler um pouquinho antes, a briga é dois de seus discípulos. Senhor, deixa a gente sentar à sua direita, à sua esquerda. Isso gera nepotismo, eles já queriam um cargo. Achavam que ali esse reino de Jesus seria um reino físico, um reino material. E aí eles estavam esperando o Messias político, o Messias que ia governar. Não achavam que o Messias viria para morrer, porque na Bíblia ele vem duas vezes. Isaías 53, ele vem para morrer. Isaías 6 e 9, ele vem para reinar. Primeira vez ele já veio para morrer, a próxima ele vem para reinar. Só que eles estavam lembrando só de Isaías 9 e 6. 6 e 9 não, 9 e 6, que viria para reinar, 9, 6 e 7 ali. E aí eles chegaram, dois dos seus discípulos, deixa a gente sentar à sua direita, à sua esquerda. Observe que já arrumou problema com os outros. Eu falou, o que é isso? Vocês estão passando na nossa frente, nepotismo, já houve intriga. E o Senhor Jesus falou, olha, vocês não sabem qual é o seu espírito, qual o meu espírito. No mundo, os senhores se a senhoria dos servos. Os grandes fazem os menores servi-los. Aqui não vai ser assim, não. Aqui, quem quer ser grande, que sirva. Começa a pirâmide aqui é de cima para baixo, a pirâmide aqui é assim. Ou seja, a pirâmide aqui é ao contrário. Aqui os maiores é os que servem. Eu vim dar esse exemplo. Se você lê em Filipenses 2, ali a partir do versículo 1, Paulo vai dizer assim, que vocês têm o mesmo sentimento de Cristo, de ser de forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou. Ele diz, ninguém faça nada por contenda, por vanglória, buscando a glória própria. Queridos, leia Filipenses 2, 1 ao 5, você vai ver a diferença entre o comportamento de Cristo e o comportamento de Satanás. Enquanto Cristo, sendo Deus, renunciou todas as suas prerrogativas para vir aqui humanizar e morrer por nós, Satanás, que era anjo, que era um ser criado que se Deus, quis ser Deus, e Cristo, sendo homem, sendo Deus, e Cristo sendo Deus, se humanizou e tornou homem. Ou seja, Cristo se despojou dos seus atributos de Deus e veio aqui humanizar. Satanás, que era criatura, veio aqui a viver semelhante a uma criatura que se humanizou. Satanás, que era criatura, quis pegar e revestir-se de divindade e caiu. Veja o caminho inverso. E o Senhor Jesus diz isso para a gente, ele ensina, diz, olha, eu vim para servir e que vocês sigam o meu exemplo. Lá fora, os grandes querem ser servidos pelos pequenos. Aqui não, aquele que quer ser grande é o que vai servir. Aqui a pirâmide é invertida. Lá no mundo a pirâmide é assim, né? Aqui a pirâmide vai ser invertida, ó. A pirâmide vai ser assim. Ou seja, os grandes é que vão estar embaixo da pirâmide, não os pequenos em cima. Os grandes vão estar embaixo. A pirâmide aqui ela é invertida, tá? Essa é a questão. Vamos lá. O antigo desejo da criatura, vamos lá. Consequências da queda. O homem se torna inimigo de Deus. Primeira consequência. Passou a ser inimigo de Deus, tá? O mundo passou a estar maligno, Satanás passou a dominar o sistema. Romanos 3:23 diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Gênesis 3:8 diz que quando Deus procurava o homem no jardim, ele já estava oculto de Deus após ter comido da árvore, porque ele se afastou de Deus. Isaías 59:1 e 2 diz para nós assim que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, o seu ouvido não está tapado para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E aí nós deixamos de ser filhos de Deus, passamos a ser inimigos de Deus, como diz Romanos 5:10, e filhos da ira. Todo esse caos só se reverte por Cristo Jesus. O homem busca fugir de sua responsabilidade. Passa a haver desarmonia total entre a humanidade. Por quê? Primeiro, quando Deus diz para o homem, comeu do fruto, ele diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso. O senhor tem culpa nisso. E a mulher também, que foi a mulher que o Senhor me deu. Veja, ele passa a ter problema com a mulher, o próximo e com Deus. E se a gente analisar, esse é o princípio que Deus vai trabalhar.
Porque olha os 10 mandamentos. Os 4 primeiros é a sua relação com Deus. Os 6 últimos é a sua relação com o próximo. Olha os 4 primeiros, ó. Ama o Senhor teu Deus, não tem outro Deus no lugar dele, honra o Senhor teu Deus, tira um dia para adorar o Senhor teu Deus. Os 4 primeiros, ó. Você e Deus. Os 6 últimos, ó. Não adultere, traindo o próximo, não cobice o que é do próximo, não mate o próximo, não furte o que é do próximo, não perjure ao próximo, entendeu? Honra o teu pai, a tua mãe, você está entendendo? Então, tudo está relacionado à questão do próximo. Tudo está relacionado à questão do próximo. Então, se você observar até na lei, tinha um sacrifício que ele ajustava a nossa relação com o próximo e outro sacrifício que ajustava a nossa relação com Deus. Na própria lei havia um sacrifício, uma oblação lá, que ela estava direcionada a reatar a nossa comunhão com o próximo. E a outra, reatar a nossa comunhão com Deus. Olha o princípio aí de novo, ó, com o próximo e com Deus. Vamos lá. Surgem acusações mútuas. O homem passa a acusar Deus e o homem passa a acusar o seu próximo. Aqui essa inimizade que é quebrada por Cristo Jesus. É aquilo que eu disse, ó. Coloco na lição de vocês ó, a frase de Thomas Hobbes que diz que o homem é lobo do homem. Thomas Hobbes, esse filósofo inglês, vai dizer que o homem é lobo do homem. E olha que ele percebeu isso, e é fato. Como assim? O homem busca destruir o próprio homem. É aquilo que a gente já falou no começo. E de onde surge essa inimizade? Da queda. Da queda e atuação maligna. Bom, se não tem Satanás, alguém está no lugar dele, então. Então, o homem é lobo do homem porque o homem destrói o próprio homem. Nós já falamos isso para vocês. Mas o Senhor Jesus vem e diz, olha, eu dou um novo mandamento para vocês. Que vos ameis uns aos outros. O Senhor Jesus vai falar dos 2 grandes mandamentos, que é a síntese de toda a lei. Ama o Senhor teu Deus, se acerte com ele, foi quebrado lá no Éden, e ama o teu próximo, se acerte com o teu próximo. Lembra lá no Éden? Ó Deus, a culpa é do Senhor por ter me dado essa mulher. Então, a mulher, foi da mulher que me deu do fruto, e a culpa é do Senhor. Então, Deus e a mulher. E o Senhor Jesus, Deus e o próximo. O Senhor Jesus chega e diz, ó, ama a Deus, se acerte com Deus, na vertical, os 4 primeiros dos 10 mandamentos, se acerte com o teu próximo. Lembra do problema com a mulher? Os 6 últimos dos 10 mandamentos. E o Senhor Jesus vem justamente para falar sobre o amor ao próximo. Tá? Desordem total do pecado. A quebra da harmonia. Primeiro, quebra-se toda a harmonia que havia na criação. Ela é destruída, surgem as mazelas, é aquilo que eu falei, o pecado afetou todo o mundo criado, todo mundo criado. Paulo vai falar que a criatura geme, então o pecado afetou o mundo espiritual dos anjos, o mundo humano dos homens e o mundo físico. Todo o cosmos foi afetado pelo pecado. Ó. Todo mundo criado é afetado pelo pecado. Qual a existência do pecado? Tudo que a gente vê hoje, toda desorganização, toda desordem, todo conflito, toda guerra, todas as doenças, todas as pandemias, toda miséria, todo o caos social que nós vemos hoje, toda discriminação, todo preconceito, tudo que você olha e fala assim, rapaz, isso é mal. É consequência do pecado que foi implementado, começando no coração de um anjo que caiu por si próprio, levou outros com ele e veio e soltou essa semente no meio da humanidade. E está aí essa destruição, esse ódio, tá? Vamos lá, sentimento de desamparo. O ser humano passou a se sentir desamparado porque ele perde a comunhão com Deus. A psicanálise vai dizer que esse sentimento de desamparo ele surge por conta do quê? Quando a pessoa é tirada do ventre, mas quando na realidade nós sabemos que foi a perda da comunhão com Deus. Conclusão, foi justamente por querer fazer as nossas escolhas, seguir o nosso próprio destino, independente do Criador, que transformamos aquele que seria o paraíso na Terra no ambiente mais inóspito possível para o ser humano. Foi justamente isso. Nós queríamos, não, vamos seguir nosso destino. Olha que Deus. E até hoje a humanidade continua dizendo, nós não queremos nada com Deus, nós queremos seguir o nosso destino, ter as nossas escolhas, independente de Deus. Tudo bem, a escolha que a gente fez lá, olha o que acontece. Quanto mais nós vamos fazendo as nossas próprias escolhas, mais problemas nós vamos tendo. Ao invés de ter solução, vamos tendo mais problemas. Com inimizade entre os homens, com autofagia, né? Um lobo, um homem é lobo do homem, como diz Thomas Hobbes, o homem se autodestrói, o homem querendo devorar o próprio homem, ódio, acusações, rancores, desarmonia no cosmos. Tudo isso foi ocasionado pelo pecado, porque um dia a humanidade quis seguir o seu próprio destino. Queridos,
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e tenha uma semana abençoada, em o nome do Senhor Jesus.